Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de 8 de setembro de 2025, uma segunda-feira ensolarada, com muitas coisas aqui para acontecer e acontecendo já, né? Já estamos bem próximo do meio do período da manhã, né? 9 horas da manhã. É uma manhã ensolarada, possibilidade de chuva 0%, não vai chover, tá? Então, a umidade relativa do ar está em 30%, mas deve cair muito, porque hoje a temperatura vai chegar aos 34. Você imagina que nós estamos nesse momento com 31 e já está quente demais, ainda vamos subir mais 3 segundo o termômetro. Então, 34 de temperatura no termômetro, muito provavelmente 37, 38 graus de sensação térmica. Aí vem aqueles avisos que as pessoas não gostam que a gente dê, né? Mas eu preciso falar. Não coloque fogo, que está tudo muito seco, muito pó, muita fumaça, muita poeira. Então presta atenção. Não coloque fogo em hipótese alguma, seja na área urbana ou rural, não é para colocar. Isso é crime ambiental e você pode ser punido. Outra coisa, não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, tá? Você não vai melhorar a sua saúde se você fizer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Não tem como. Você vai pegar uma insolação ou uma desidratação e vai ter que ir para a UPA, né? Aí, chegando lá na UPA, vai começar a reclamar porque o sistema está sobrecarregado. Porque lá já tem mais um monte de coisa. Tem picada de escorpião, tem dengue, tem zika, tem chikungunya. Tem também aquele problema que nós enfrentamos aí, a Covid, né, que não parou. Tem os problemas respiratórios normais das pessoas que já têm algum problema respiratório por causa do clima, tem que ir lá fazer a nebulização. Então, não faça, você vai acabar na UPA, tá? Exercícios até às 10 ou depois das 4 da tarde. Pronto, acabou, é isso aí. Outra coisa, limpe o seu quintal para que você não tenha nem o mosquito da Aedes aegypti e nem os escorpiões na sua casa. Por quê? O mosquito Aedes aegypti, ele gosta de ambiente de água limpa e parada. Limpa e parada, mosquito Aedes aegypti, com aquela dengue, a zika e a chikungunya, e ele transmite as 3. Se a dengue for hemorrágica, você pode vir a óbito. Então, limpa, não deixa ambiente nenhum com água parada, vai evitar o mosquito. E o escorpião, sujeira, resto de construção civil, coisas que estão lá paradas e que não vai ser usado porque vai se deteriorando ao longo do tempo e ainda vai correr o risco de tomar uma picada de escorpião, ou ter um rato dentro de casa, ou ter também uma cobra dentro de casa, né? Porque esses bichos gostam desses lugares. Então, a melhor coisa a se fazer, limpe o seu quintal, limpe o seu pedaço, tá bom? Dado esses recados, eu quero falar hoje bem rapidinho, segunda-feira, todo mundo correndo, né? E nós aqui também não somos diferentes, nós temos coisas para poder fazer, mais lugares para poder entrar ainda hoje. Então, nesse momento eu quero falar com você de uma situação que nós estamos vivendo e que nós precisamos falar com Deus. Jornada segura e feliz. Esdras, na realidade, quando estava querendo ir para reconstrução, voltar para Jerusalém, eles estavam numa situação complicada, porque ele havia dito para o rei que o Deus dele era um Deus que protegia, um Deus que fazia, um Deus que cuidava daqueles que serviam a ele, certo? Então, quando Deus abriu o coração do rei Ciro, que era o persa, para poder liberar aquele povo, para poder voltar esse povo aí, eu pedi para inteligência artificial fazer essa imagem aí, eu gostei bastante dessa imagem. Esse monte de mulheres, idosos, crianças, animais, muita riqueza. E aí Esdras chega e fala para o rei que estava querendo voltar a Jerusalém e voltar à sua terra, e aí já tinha o decreto para poder voltar para Jerusalém. E o que é que estava acontecendo nesse momento? Vocês podem ir. Imagina num deserto, uma multidão como essa daí, você tem que controlar essa multidão. Eu fico imaginando que hoje nós temos poucas pessoas e com toda a tecnologia que nós temos, e já é difícil controlar tudo isso, tá?
Não é fácil. Controlar 10, 12, 15 pessoas já está difícil em tempo de grande tecnologia. Imagina você com uma multidão de idosos, de crianças, de velhos que não sabem guerrear, que não sabem se defender, que não tem sequer uma arma para poder se defender. E aí você entra com esse povo para o deserto e fala que nós vamos chegar do outro lado, nós estamos indo rumo a Jerusalém. E aí, como é que fica essa situação? Na realidade, Esdras ganhou muita coisa, estava com muitos bens, muita situação que era favorável para eles levarem para Jerusalém, muito ouro, muita prata, muita coisa de valor, e que naquele momento, para poder atravessar o deserto e chegar até Jerusalém, ia passar por situações problemáticas. E aí é onde eu quero que você entenda. Quem sabe nesta semana nós vamos passar por algumas situações que possam ser problemáticas. Quem sabe eu e você vamos ter que fazer como Esdras fez no capítulo 8, versículo 21. E ali, junto ao rio Ahava, proclamei um jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura e feliz para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Esdras, capítulo 8, versículo 21. O que ele estava dizendo? Nós vamos parar junto ao rio Ahava, nós vamos nos humilhar, nós vamos jejuar, nós vamos falar com o Senhor, nós vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que nos dê uma viagem segura e feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo aquilo que nós temos. Mas aí eu fico pensando, e você deve estar pensando também, mas por que ele não pediu para o rei? O rei já tinha liberado, já tinha dado tanto dinheiro para eles, ouro, prata, bronze, coisas, utensílios de valor para poder levar para a casa do Senhor, ali em Jerusalém, comida, tinha muitos animais, num lugar seco como esse aí, animais, água, alimentos, tudo que eles precisam para poder sobreviver. E quando pega uma multidão dessa daí, totalmente desguarnecida, totalmente sem segurança, o que acontece? Tornam-se vítimas, tornam-se alvos favoráveis para esses malandros, para os ladrões. Não é o que está acontecendo nesse tempo de dificuldade na nossa vida? Então, nós estamos vendo o tempo de entrarmos agora mais uma semana. E nós precisamos buscar a proteção de Deus nesse tempo de transição, nesse tempo de problema, nesse tempo de dificuldade. Nós precisamos buscar, nos humilharmos diante de Deus para que Ele nos dê um tempo de felicidade, um tempo de paz e de segurança também. A vida cristã é frequentemente marcada por transições, não tem como fazer. Sejam elas físicas, espirituais, emocionais. Esdras 8:21, você encontra aí o povo de Israel liderados por ele, né? E em um momento de grande mudança. Eles estavam saindo, e era a jornada de volta a Jerusalém após o exílio babilônico. Então, diante desses perigos da viagem, Esdras proclama ali aquele jejum para que o Senhor, a proteção do Senhor, estivesse com eles, reconhecendo que somente Deus poderia guiá-los e guardá-los. É isso. Esdras estava dizendo isso. Vamos parar, vamos nos humilhar, vamos jejuar, vamos orar e pedir ao Senhor jornada feliz e segura. Jornada segura e feliz. Porque o Senhor é o soberano. E Ele é Deus, e Ele é fiel, e Ele vai nos conduzir. Foi isso que Ele fez. Hoje eu e você estamos diante de muitas situações. O final de semana foi cheio, repleto de grandes movimentações, seja ela no campo político, econômico, financeiro, e a semana promete muitas situações. Mas o que é que nós precisamos fazer? Nos humilhar, jejuar, orar e pedir ao Senhor uma jornada feliz e segura para nós, como Esdras fez, para os nossos filhos, como ele fez e deu exemplo, para os nossos bens, para tudo aquilo que nós temos,
e estamos levando. Que essa caminhada, que esta proteção nesta caminhada seja efetiva, mas só tem caminhada ou jornada feliz e segura se nós estivermos esperando em Deus, confiando em Deus. Então, para que a oração de Esdras não ficasse somente naquela fala, eles resolveram se humilhar, honrar ao Senhor, jejuar, orar, para que os conduzisse em uma jornada segura e feliz, tanto na terra quanto rumo àquilo que eles estavam querendo ou chegar. Eles queriam uma jornada segura, não somente ali no tempo em que estariam andando no deserto, mas lá também quando chegassem em Jerusalém. E a humildade foi que os levou até Deus. E isso é o que nós precisamos fazer nesse tempo. Então, jejuar e orar, porque nós não estamos em tempos de facilidade. Quando jejuarem, é o que está dizendo Mateus no capítulo 6, versículo 16 até o 18. Quando jejuarem, não fiquem com cara triste, como fazem os hipócritas. Mas quando vocês jejuarem, lavem o rosto, penteiem bem o cabelo, para que ninguém saiba que você está jejuando, a não ser o seu Pai que está no céu. Tem gente que resolve, que vai, vou jejuar, o que foi? Estou jejuando, Não, para quê? Não precisa. Você não precisa de reconhecimento de homens, você não precisa de reconhecimento de pessoas. O jejum e a oração e a sua entrega é para o Senhor, tá bom? Então, presta bem atenção, que se nós não tivermos... Eu lembro daquele Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, ou aqueles que constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Às vezes estava confiante, era no Senhor, porque ele poderia muito bem voltar lá e falar com o rei Ciro, o Senhor deu aí liberação, nós fomos liberados para poder voltar, nós já não estamos mais exilados, nós podemos voltar para Jerusalém, mas nós não temos segurança. Comigo estão idosos, pessoas doentes, mulheres, crianças, os nossos animais, as nossas coisas, e isso não me causa ou não me traz segurança. Eu precisaria que o Senhor me arrumasse seguranças aí, homens e mulheres que possam fazer ou ajudar na nossa caminhada, quem sabe ajudar naquilo que for preciso durante a comida, durante os afazeres domésticos ali, né? Que mesmo em meia caminhada eles não pararam de comer, não pararam de ter que se vestir, não pararam de ter que fazer as coisas normais, né? Não é porque está caminhando no deserto que vai parar de comer. Então, eles precisavam de ajuda, mas Esdras não fez isso. Então, vamos parar ali junto ao rio Ahava e vamos nos humilhar, vamos orar e vamos jejuar e vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê uma jornada segura e feliz para nós e para tudo aquilo que nós estamos levando. E o texto diz que o Senhor honrou a cada um daqueles pedidos e eles chegaram sem perder nada. É isso que nós queremos nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, nesse tempo de necessidade que nós estamos vivendo, em que vamos passar por alguns momentos de percalço, de problemas, mas a segurança nossa vem do Senhor, porque é o Senhor que é aquele que provê uma jornada segura, uma viagem segura e feliz para nós, para os nossos filhos, para os nossos descendentes e para os nossos bens. Fica a palavra para você desta semana. Que você tenha uma semana abençoada. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus bens e tudo aquilo que você for fazer, esteja em conformidade com aquilo que Deus planejou
para você, tá bom? Então, eu tenho uma relação de pessoas por quem eu oro e eu vou orar nesse momento. Se você quiser orar comigo, se você tem a sua relação, ore aí e faça a sua oração. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão vivenciando um luto, aqueles que estão passando por esse tempo de dificuldade, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, mas que o teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, esteja trabalhando na mente e no coração de cada um deles, consolando, confortando e dando o que é necessário para que possam ter o melhor nesse tempo de caminhada. Eu oro nesse momento também por aqueles que estão voltando para o caminho do Senhor, por aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, aqueles que nesse momento estão tendo seus pecados perdoados e estão nesse momento adentrando novamente ao rol de pessoas que estão caminhando para o céu, servos e servas do Senhor que estão dispostos a continuar a sua caminhada servindo ao Senhor e obedecendo ao Senhor. Por isso, eu te peço, perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida, repreende o devorador, o espírito de morte. Eu repreendo em nome de Jesus toda a ação do inimigo na vida dessas pessoas e te peço, abrace-os como filhas e filhos queridos que são e escreve os seus nomes no livro da vida, perdoando os seus pecados. Eu oro nesse momento também por todos aqueles que estão em meio a uma guerra, um conflito, seja ele de qual forma for, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida desses homens e mulheres e guardando-os também debaixo das tuas mãos. Aqueles que estão no comando dessas nações, que tenham sabedoria suficiente para voltar às mesas de negociação, para que possam ter e negociar uma paz que, ainda que seja por tempo limitado, que o Senhor esteja abençoando para que essa paz chegue o mais rapidamente possível. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão vivenciando um problema de guerra, dificuldades, alimentação, saúde, que a tua boa mão esteja estendida sobre os seus pequeninos. Oro também pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela irmã Maria Dourada e a família, pela Isabela, pelo Miguel, a família, pelo Fabiano, pela Dona Néia, o Sr. Fernando, pela avó Hilda, avó Luzinete, avó Tereza. Oro pela avó Neuza, pela Sandra, que é sua filha, pelo Pedro e pelo Vitor, que são os filhos da Sandra, netos da avó Neuza. Oro pela Selminha, pelo Geninho e pela Viviane, pelos idosos, nos asilos e nas casas de repouso, aqueles que estão nesse momento com alguma dificuldade locomotor, que o Senhor esteja amparando essas pessoas. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão nas faculdades, universidades, creches, escola. Oro por aqueles que estão doentes, hospitalizados ou não, estão em recuperação, que estão aguardando uma situação de uma cirurgia, de uma intervenção cirúrgica. Oro por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, debaixo de opressão, de depressão, possessão, perturbação, angústia, tribulação, tristeza. Eu oro para que todos eles tenham uma bênção especial do Senhor, tenham saúde, tenham paz, e aonde quer que tenha um espírito maligno atuando, eu repreendo em nome de Jesus e declaro que você não tem poder sobre essa vida. Deixe essa vida, deixe essa família, esse empreendimento, deixe a vida desse empresário, dessa empresa, agora em nome de Jesus. Eu também abençoo todos os empregadores, empregados, empresários, empreendedores, os empregados que valorizem o emprego que têm, os desempregados que consigam uma porta de emprego o mais rapidamente possível para receber salários justos, para que possam levar o seu alimento, a sua provisão para dentro das suas casas e amparar os seus. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que a tua bênção e a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um de nós, dando da tua boa mão sobre a vida de cada um de nós. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe e uma grande segunda-feira para todos vocês, uma semana abençoada, repleta de boas e grandes realizações e grandes notícias também. Deus te abençoe. Bom dia.